Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, rogamos ao Senhor que nos conceda as suas bênçãos de paz. Iremos estar juntos por 5 horas, um largo período. De minha parte, tudo farei para torná-las as mais agradáveis possíveis. Gostaria de informar que o nosso encontro terá 2 breves intervalos. Aproximadamente dentro de 1h10, por volta das 15h25, 15h30, teremos um intervalo de 20 minutos. Retornaremos e logo após, dentro de 1h20, teremos o segundo intervalo. Nos intervalos, estaremos inteiramente às ordens para um breve encontro, uma saudação, um autógrafo, se for o caso, um rápido comentário. Agradeceria que se desligassem os telefones celulares ou se colocassem apenas para vibrar. Também gostaríamos de informar que o último módulo nós iremos reservá-lo para perguntas a respeito exclusivamente da temática, que diz respeito aos tormentos da obsessão. Esse título é o de uma obra ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda e que publicamos no ano próximo passado, quando realizamos um seminário sob a mesma epígrafe na cidade do Salvador, no dia 7 de setembro do referido ano. Ao trazê-lo para reflexões, baseamo-nos numa estatística da Organização Mundial da Saúde Mental, que, fazendo uma análise do comportamento da criatura humana nos dias que transcorrem, estabeleceu que vivemos o momento das alienações. Alienações mentais, emocionais, comportamentais e as inquietações que as precedem ou aquelas que delas se derivam. Os estudiosos na área da psicanálise, como na psicologia e na psiquiatria, procurando entender o mecanismo dessas alienações ou transtornos de comportamento, dividiram essas causas em 3 grandes ramos. Aquelas de natureza endógena, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas enfermidades, as de natureza exógena, externas, os relacionamentos psicossociais, os conflitos do interrelacionamento, os dramas das heranças da vida familiar, as dificuldades de ordem financeira, os problemas socioeconômicos, sociomorais, interferindo gravemente em nossa conduta de comportamento. E a terceira causa, a de natureza denominada traumatismos cranianos. Quando algum choque traumático no crânio afeta determinadas áreas do cérebro, podem advir oportunamente transtornos variados, desde os desequilíbrios neuróticos aos transtornos psicóticos mais profundos. A grande verdade, no entanto, é que vivemos o momento do desequilíbrio. Não será necessário possuir um conhecimento profundo das doutrinas psíquicas. Baste-nos o relacionamento entre pessoas, a observação também da conduta dos indivíduos na vida social, as suas movimentações nos desportos, nas recreações, na convivência escolar, na intimidade do ninho doméstico. Desvelamos as nossas inquietações, principalmente
aquelas que levam à violência ou que induzem à depressão. A depressão é o terrível adversário do homem em todas as épocas da história. Também chamada a doença do humor, ou transtorno da afetividade, atinge hoje cifras alarmantes. Chega-se a dizer que em cada 10 pessoas, 3 são profundamente depressivas. Outras 3 estão saindo da depressão. E as 4 restantes chegarão lá. É uma proposta muito animadora, como se vê. Ocorre que essa depressão apresenta-se numa variedade imensa de síndromes, desde aquelas de natureza psicótico-maníaco-depressiva profunda, as manifestações unipolares, as expressões bipolares, em que o paciente salta do isolamento, da tristeza, da angústia para a exaltação. E nessa fase, ele experimenta alucinações visuais e auditivas. Acredita-se missionário, médium extraordinário, profeta, curador, ou personalidades mitológicas que dormem no seu inconsciente. Superman, o Homem-Aranha, a Mulher América, a Mulher Copacabana, qualquer uma coisa que lhe exalta a personalidade e ele se torna profundamente perturbado. Na curva de retorno à expressão unipolar, ele corre o grande perigo do suicídio, porque perde completamente os parâmetros da vida. Há 2 anos, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, ao terminar uma conferência que ali fomos realizar, chamou-me a atenção durante todo o período um jovem numa cadeira de rodas e entubado, acompanhado por 2 enfermeiros. Os seus olhos brilhavam de maneira especial. Ele se comunicava por sinais e demonstrava um estado de agitação perfeitamente compatível com os limites da cadeira de roda. Ao terminar a conferência, eu aproximei-me dele e havia falado sobre depressão. E perguntei o que ele havia achado da conferência. Através de sinais e de um som algo gutural, ele informou-nos, através de um tradutor, que havia gostado muito, porque era o seu problema. E contou-nos que 1 ano antes, ele fez a curva da depressão uni para bipolar. E começou a achar que era o homem de aço, o homem das histórias em quadrinho. E num dia, ele teve tal certeza de que era indestrutível, que correu para a estação ferroviária e quando vinha um comboio, diminuindo, no entanto, a velocidade, ele saltou nos trilhos para parar o trem. E, naturalmente, foi atirado a uma longa distância e despedaçou a maioria dos ossos. Mas não ficou bom da depressão. Não teve nada cerebral, apesar do profundo golpe que recebeu na cabeça. Ele estava sob tratamento muito cuidadoso, passara pela clínica de ortopedia durante 10 meses e era a primeira vez que ele saía do hospital, graças à interferência de amigos que haviam falado sobre a conferência que íamos proferir sobre esse assunto. Ele continuava deprimido, profundamente deprimido. Neste ano, no mês de junho próximo passado, retornamos à mesma cidade. E quando ali chegamos, estava o jovem, sem as aparelhagens, o sorriso largo, os olhos brilhantes, ainda com muitas limitações na área dos movimentos, assessorado por 2 enfermeiros. Agora ele se pôde comunicar comigo antes e depois da conferência. E disse-me que aquelas informações que haviam sido exaradas durante a conferência
foram-lhe muito úteis, porque ele tinha da vida a visão apenas dos neurônios cerebrais, e que o distúrbio depressivo era uma consequência da falta de serotonina e de noradrenalina, essas moléculas ou neuropeptídeos produzidas pela área do RAF e pela do locus ceruleus. Mas ele viu uma outra área, que era também a da interferência dos espíritos, que nós abordáramos ao distender a depressão até os transtornos obsessivos. A partir daquela tarde, ele começou a orar, a mudar a paisagem mental, a pedir aos seus familiares que lessem páginas de otimismo. Pessoas generosas que o haviam encontrado naquela tarde ofereceram-lhe para aplicar a bioenergia, o passe, para magnetizarem a água. E o resultado de todo esse labor, que ele chamava medicina alternativa do espírito, foi que ele, apesar de não se haver recuperado totalmente da depressão, tinha pelo menos agora a alegria de viver e uma meta. Essa meta ele iria realizar, porque era muito jovem, está com 27 anos. Então a depressão apresenta-se sob esses dois enfoques que foram detectados pelo psiquiatra alemão no começo do século XX, Emílio Kraepelin. Mas a depressão apresenta-se também de uma maneira cruel, quando o indivíduo tem um transtorno mais profundo, o chamado transtorno obsessivo compulsivo, quando a depressão se transforma em uma verdadeira mania, já de natureza psicótica. A pessoa tanto pode ter esse TOC, esse transtorno obsessivo compulsivo de lavar as mãos, que é uma herança que nós encontramos na história em Pilatos, quando após haver sentenciado Jesus, que ele sabia ser um justo, ele fez o conflito e passou a lavar as mãos para simbolicamente dali retirar o sangue da vítima inocente. Mais tarde, Shakespeare vai se utilizar desse mesmo transtorno em Lady Macbeth, que depois de assassinar o rei em companhia do marido, ela sonha com as mãos ensanguentadas e começa a lavá-las, e sai da fase onírica para a realidade objetiva, lavando sempre as mãos, até os toques mais graves, em que a pessoa banha-se 20 vezes ao dia e tem a sensação de que continua com infecções, com necessidade de asseio. Tivemos um caso muito especial, uma jovem hebreia de 18 anos, que subitamente fez o transtorno obsessivo-compulsivo. Ela demorava 2 horas tomando banho. Logo depois, gastava 2 litros de álcool. A pele estava agora inflamada, em que ela esfregava o álcool para libertar-se da possibilidade de qualquer infecção. As roupas eram asepsiadas e ela pegava com pinças. Todos aqueles que a serviam não a tocavam. Ninguém se aproximava para tocá-la. E ela usava máscara para evitar o contágio. Nós recordamos de um astro pop americano, de temperamento esdrúxulo, que periodicamente aparece com máscaras. É o transtorno obsessivo compulsivo. Ficou célebre o grande milionário de Hollywood, Howard Hughes, que na década de 40, 50 do século passado, a sua fortuna foi direcionada para construir o avião com maior capacidade de transportar tropas. E ele logrou o evento, embora tivesse sido um projeto fracassado. Howard Hughes, que se uniu às mulheres mais famosas da época, de tal maneira adquiriu o transtorno obsessivo-compulsivo
que abandonou os Estados Unidos, que ele considerava contaminado demais, e foi morar em Manágua, a capital da Nicarágua, na parte superior de um hotel de luxo, toda asepsiada área. E qualquer pessoa, para se adentrar e falar com ele, passava antes por uma série de câmaras, nas quais se desinfetava, e ele se preservava ficando dentro de uma bolha especialmente construída para evitar contágio. E morreu como qualquer criatura. Mas na mente da pessoa que sofre o transtorno obsessivo-compulsivo, o sofrimento é indescritível. Tem aqueles que são vítimas dos odores pútridos e usam perfumes muito fortes, estão sempre a mascar substâncias perfumadas, e o odor interno é de natureza psíquica, de cadáveres, de matéria em decomposição, alucina-os. Outros, com medo de contágio, comem os alimentos quase transformados em carvão, com medo de que haja qualquer uma forma de contaminação. Infelizmente, ainda não há uma terapêutica hábil para os transtornos obsessivos compulsivos. Tal a gravidade do problema. A ciência psiquiátrica, com as conquistas psicológicas, afirma que nós, quando temos uma hereditariedade expressiva, temos a tendência de repetir o quadro patológico dos nossos ancestrais. E diz, por exemplo, que uma pessoa que descende de alguém que é psicótico, maníaco depressivo, tem 30% de probabilidades de apresentar o mesmo transtorno. Se ambos os cônjuges ou parceiros são depressivos, essa probabilidade cresce a 70%. A grande verdade é, no entanto, como reconhece a Organização Mundial de Saúde, que não existem doenças, existem doentes. Na angulação da óptica da ciência espírita, nós somos os autores da saúde, da doença. Trazemos íncito em nosso perispírito o campo modelador da forma, aquilo que elaboramos para servir-nos de instrumento da evolução. Somos hoje o resultado dos atos que praticamos ontem. Seremos amanhã o fruto da nossa sementeira de hoje. Eis porque, na grande gama dos portadores de obsessão ou de alienação mental, alguns recuperam-se com a maior facilidade, enquanto outros têm grande dificuldade de ajustamento e quase que impossibilidade de recuperação, por causa da culpa que cada um traz íncita no seu inconsciente profundo. O grande problema, o grande drama de todos nós é a consciência. Allan Kardec, com a propriedade que o caracterizava, interrogou as entidades venerandas: onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores da humanidade responderam: na consciência. A consciência é o nosso juiz, é o nosso promotor e é o nosso defensor. Ali está escrito o código das nossas ações. Não é importante que os outros saibam, mas é lamentável que nós saibamos, porque sabendo para onde quer que vamos, nós nos levamos e levamos a nossa consciência. Eis porque a grande maioria que anda procurando dissipações, férias, prazeres, gozos, sempre esses indivíduos da maioria estão insatisfeitos, porque eles mudam de endereço, mas não mudam de atitude interior. Eles mudam de companhias, mas eles não mudam de estágio evolutivo, nem de manifestação emocional. Somos, portanto, os herdeiros dos nossos atos. Se não podemos mudar
a paisagem do já feito e agora sofremos as suas consequências, é-nos possível trabalhar em favor do nosso futuro, minimizando estas consequências e gerando efeitos prósperos para os dias de amanhã. Eis porque, em qualquer situação do binômio saúde-doença, a compostura moral do paciente é relevante para ele próprio, seja no transtorno de natureza depressiva ou psicótica, ou seja, meramente no transtorno obsessivo. Hoje, a ciência médica, de tal maneira, desenvolveu o seu programa, através também da farmacologia, que os transtornos neuróticos e psicóticos vêm recebendo um tratamento muito bem orientado. O que não quer dizer que esse tratamento sempre seja coroado de êxito, graças às nossas fichas kármicas. Mas eles contribuem para bloquear, pelo menos, parte dos dramas de perturbação e de agravamento que sempre sucedem quando nós perdemos o tirocínio, quando nós perdemos a razão. Allan Kardec, com muita propriedade e sabedoria, nas últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, abordando a problemática da obsessão, refere-se: mesmo quando as obsessões são de longo curso e os espíritos afastam-se, os pacientes passam a ter distúrbios cerebrais, necessitando de assistência magnética, que era a terapia mediúnica da época, e de tratamento médico. Recomendamos, portanto, que em qualquer problema de depressão, de transtorno de comportamento, o médico seja consultado. Não é o fato de sermos espíritas que nos devemos deixar engolfar por ideias mirabolantes, ou por superstições, ou por propostas fantásticas de curas miraculosas que não as existem. A função do médico é primordial. O médico é o missionário da vida para atender a outras vidas. Se alguns indivíduos não correspondem ao ministério que abraçam, não é problema da ciência médica, porque no movimento espírita também, muitos cidadãos não vivem de maneira consentânea com as propostas do espiritismo. E a doutrina não pode ser responsabilizada por isso. Isso dizemos porque criou uma miragem à nossa volta de que tudo é espírito. E sendo espírito, não necessita de tratamento. E aparecem os charlatães, os mistificadores, os pseudomédiuns, os exploradores da credulidade pública, que atendem a essas pessoas ingênuas ou pessoas astutas, que preferem transferir a responsabilidade para o obsessor, ao invés de ter a coragem de assumir a responsabilidade. Porque quando há um obsessor, nós somos responsáveis pela desgraça que ele agora experimenta perseguindo-nos, porque é nossa vítima transformada em nosso algoz. Foi a esposa que nós traímos e que, chegando ao mundo espiritual e descobrindo as nossas peripécias, não teve valor moral para perdoar e reencarna-se, assinalada pelo ódio, ou fica no mundo espiritual aguardando-nos para nos constranger ao resgate doloroso. É o filho que nós abortamos, é aquele a quem nós prejudicamos desta ou daquela forma, de quem dilapidamos o patrimônio. São muitas as causas das nossas quedas morais, dos nossos insucessos espirituais, que levam aqueles de temperamento mais frágil a um transtorno profundo, e dominados pelo ódio, eles veem a cobrança. São mais infelizes do que nós, porque foram nossas vítimas e continuam ainda nossas vítimas, porque dominados pelo ódio, continuam infelizes, perturbando-nos
eles não estão alegres nem compensados, continuam desditosos. Daí, quando diz é o obsessor, digamos, nós o geramos para que ele se faça o cobrador dos débitos que temos para com ele. Merece, portanto, essa profunda reflexão na raiz de todo distúrbio na área da saúde. O espírito encarnado é o responsável. Com esta consciência, nós agora vamos avançar para diminuir a consequência da nossa irresponsabilidade. O bem que fizermos, as ações nobilitantes que nós desenvolvermos, a mudança de comportamento interior na área do bem, as atitudes mentais em relação àqueles que sofrem as nossas injunções dolorosas, a mudança de hábitos, passando a cultivar as boas inclinações. Com esses valores, aureolados pela oração, pelas ideias superiores, nós conseguimos mérito perante os tribunais da consciência cósmica para termos diminuídas as aflições e, por consequência, mudamos a paisagem do nosso karma. Por outro lado, a simpatia que geramos, a amizade que conquistamos, vão contribuir para que outros nos envolvam em vibrações de ternura, de carinho, amenizando a nossa prova e mudando a nossa estrutura de resgate. Estaremos devendo, porém teremos forças para pagar. Teremos meios positivos, já que eu desequilibrei a lei divina. O bem que eu faça ameniza o mal que eu fiz. Portanto, os efeitos vão se tornando diluídos até o momento que desaparecem. Contou-me Chico Xavier, por volta de 1977, após ter tido seu primeiro infarte, que o Dr. Bezerra de Menezes, conversando com ele, deu-lhe uma imagem do que havia acontecido e disse-lhe: a sua vida está agora por um fio. Vamos imaginar que você estivesse no edifício de 10 andares e estivesse olhando para baixo, sentiu uma tontura e tombou no abismo. A morte era iminente, mas as pessoas viram e gritaram: Deus meu, ajuda-o, nós o amamos tanto, socorre-o. E você, ao invés de bater no piso, bateu num toldo que estava na porta do edifício, do mesmo edifício, no andar térreo. Então o toldo diminuiu a queda, rasgou, você só teve a pancada de um andar, que foi essa dor. Agora, meu amigo, você está amparado por um toldo rasgado. Cuidado, porque quando ele acabar de rasgar, você vai para o chão. Então, Chico me disse: eu tive uma moratória. E perguntei ao Dr. Bezerra: por quanto tempo esse toldo vai me aguentar? Ele diz: depende do material, se for nacional ou estrangeiro, aí vai depender de como você se comporte no material. Então ele teve uma moratória, viveu ainda 25 respeitáveis anos. Nós todos podemos mudar os nossos karmas. Muitas vezes nos acontece um acidente e nós lamentamos terrivelmente o acidente. Esse acidente pode ter sido minimizado. Quantos morrem com um simples escorregão, batendo a cabeça no piso e tendo uma concussão cerebral? E outros saem quase lesos da queda de um avião. Eu conheci na cidade de Cartagena, na Colômbia, uma menina que foi a única sobrevivente de um acidente aéreo. Morreram todos os passageiros, o avião caiu no Pantanal. E ela caiu em um apoio de cactos. Ficou com alguns pequeninos espinhos, mas ela sobreviveu. Já agora, uma mocinha, ela me contava a tragédia, o impacto e a gratidão que tinha por Deus, o que a levou a frequentar a sociedade espírita da cidade, tornando-se espírita também. Ficou com algumas marcas, e as pessoas dizem: mas que pena, disse, que maravilha. Como que pena? Todos morreram.
Eu tive o mérito ou karma de sofrer e continuar, e eles se libertaram. As leis divinas são tão sutis e tão nobres que nós não podemos abarcá-las todas dentro de definições simples. Não poucas vezes alguém vem ter comigo pranteando um ser querido que morreu em um acidente de muita violência. E os benfeitores me dizem: parabenize a pessoa, congratule-se com a pessoa. Claro que eu não faço isto, porque eles estão do plano de lá, mas as pessoas estão do plano daqui. E as visões são diferentes. Mas eu digo: olha, os espíritos estão dizendo-me que felizmente o seu filho, o seu marido, sua esposa, a pessoa querida morreu. Mas como felizmente, Divaldo? Pela lei natural, iria ficar paralítico no estado vegetativo, iria ser um ser planta, semi-morto, e por mérito morreu. Nós agora estamos entrando numa fase que até para morrer precisa ter mérito. A maioria fica na cama penando, a gente chorando, isto é, pedindo a Deus que morra logo, e não morre. E outros têm o mérito de desencarnarem com uma imensa facilidade. Então nós podemos mudar os nossos destinos a cada momento, através dos nossos atos, através também do bem que nós realizamos com as criaturas aturdidas. Eu conheci em Portugal, no ano passado, no mês de abril, uma jovem de 17 anos. Impressionou-me o seu drama, porque a família levou-a para eu atender após uma conferência em Lisboa. E ao terminar, quando a menina chegou profundamente deprimida, com altibaixos comportamentais, nesse estado de angústia e de exaltação, logo eu percebi que se tratava de um drama de consciência, de outra existência, e ao mesmo tempo de uma obsessão, porque eu vi o espírito atenazando-a. E fiquei profundamente compungido, anotei os dados e disse à família que iria solicitar aos benfeitores a orientação competente, a fim de podermos ajudá-la, de minimizar o problema e etc. E ainda durante a estada em Portugal, fizemos uma reunião íntima com 2 amigos, objetivando receber orientação a respeito dessa jovem de 17 anos. E fui eu o médium, por intermédio de quem a entidade que a obsidiava comunicou-se. A reuniãozinha íntima foi gravada e ele, o espírito, contou mais ou menos a seguinte história. Narrou que ele era sacerdote de uma aldeia portuguesa no começo do século XX. E era um homem probo, honesto, um tanto tosco, algo severo demais para os padrões da comunidade. Mas ele era profundamente cristão. Como padre católico, ele era coerente com a doutrina que esposava. Não admitia condutas imorais, sejam políticas, sejam religiosas, sejam sociais, e sempre levava para o púlpito aquelas questões que mereciam análise mais profunda. Ele percebeu que o prefeito da pequena comunidade estava extorquindo valores para o seu bem-estar político. Ele recebeu uma queixa no confessionário, recebeu outra queixa e começou a examinar a conduta moral daquele indivíduo, que afinal era muito seu amigo, e constatou que era um homem sem probidade moral. Naquela época isso causava um escândalo. Hoje até causaria um ar de riso leve, de assim, coitado, ele está roubando até pouco. Porque numa aldeia, se ele fosse transferido para um lugar maior, então talvez nós tivéssemos uma expressão de surpresa. Mas ele resolveu admoestar o amigo gentilmente, de uma maneira indireta. Tenha cuidado, você não necessita de dinheiro. Você tem amplas áreas e glebas de terra. A nossa comunidade é muito pequena. Essas coisas sempre transpiram. Sem abordar diretamente o assunto, ele demonstrou conhecer. E o prefeito dizia assim: padre, você está sendo muito exigente. O céu não é aqui não. O céu é depois da morte. Passaram-se os dias, os meses,
E ele começou a perceber uma coisa curiosa, que a esposa do prefeito, periodicamente, ia ao confessionário e falava-lhe dos seus conflitos sexuais, das suas dificuldades conjugais e de um grande amor que a abrasava. Ele, de escândalo íntimo em escândalo íntimo, terminou por identificar que ele era o homem cobiçado pela dama. E ficou escandalizado, porque ele era muito coerente com seus votos de castidade, de humildade, de pobreza. E ela passou a extrapolar, após ele ter feito a primeira censura pública à conduta do prefeito, embora veladamente. E disse: ou esta pessoa modifica-se, ou num próximo sermão eu terei que fazer abordagem pública seguindo o Evangelho de Jesus. Se o teu irmão tem algo contra ti, ou fez algo equivocado a teu respeito, chama-o em particular e dilo. Se ele persevera, reúne a igreja, e se ele insiste, faz a referência de público. Eu já falei em particular, já estou falando aqui na comunidade da igreja, e eu vou declarar. Quando estava próximo ao domingo, em que ele ia fazer a revelação, a mulher do prefeito pediu-lhe uma entrevista particular, e essa entrevista deveria ser na sacristia, a portas cerradas. Ele, longe de imaginar de que se tratava, aqueceu, e ela lhe pediu para recebê-la em confissão. Ele paramentou-se, sentou-se numa cadeira comum, ela ajoelhou-se. Subitamente, alguém bateu à porta. Ela começou a gritar por socorro, rompeu a blusa, o corpete, começou a desmanchar os cabelos, segurou-se ao homem. Exatamente quando a porta se abre, entram o prefeito, o delegado de polícia e algumas testemunhas. Era a trama para dizer que o sacerdote era iníquo. Ele estava estupidificado, o que demonstrou, na aparência, que ele ficou chocado com a chegada das testemunhas. Ele foi execrado. Quase que o apedrejaram. A situação fez-se tão vergonhosa que o senhor bispo da diocese veio buscá-lo, tirou e, para acalmar a comunidade, transferiu para uma das províncias africanas. E ele foi ser sacerdote em uma aldeia muito pobre no norte de Angola, onde morreu de ódio e de desgosto. Ele não podia conceber que a mente humana fosse tão perversa e tão ardilosa. O marido havia pedido à mulher para criar esta cena para vingarem-se, libertarem-se dele, o que lograram. Só que todos morreram, porque a inevitabilidade da morte é algo que chega a ser cruel e abençoado. Todos morreram, e ele os reencontrou ao saírem do corpo físico e os perseguiu no além-túmulo. Mais tarde, reencarnar-se-iam o marido como futuro pai daquela mulher que o havia infelicitado. Ele continuou no além perseguindo a mulher cruel que criara esta cena hedionda. E ela, para fugir, foi atraída pela carne, o fenômeno biológico e a lei de reencarnação, renascendo como filha do antigo esposo. E ele passou a nutrir por ela o conflito de Eletra, a paixão do pai pela filha, a lembrança inconsciente dos amantes de ontem. Quantas vezes vemos esses dramas sexuais, um pai violentar uma filha de 4, 5 anos ou menos. Vemos hoje essa onda terrível de pedofilia, esta loucura que tomou conta da terra, de personalidades célebres, de homens avançados em idade, profundamente atormentados. Não se podem justificar com a reencarnação, mas se podem explicar os fenômenos biológicos e psicológicos. E à medida que ela foi crescendo, o amor, a sensualidade, a libido do pai começou a atormentá-la, de tal forma que o inconsciente libertou os clichês
da cena que ela havia desenhado com o humilde sacerdote. Isso foi o plug que o atraiu para a tomada da obsessão. O espírito Monofilomeno de Miranda usa a palavra tomada, o receptor, e o plug, o espírito. O receptor é a consciência de culpa. O espírito é o atraído pela lei de afinidades, débito-crédito. O espírito aproximou-se, estava naqueles dias induzindo-a ao suicídio. E ela começou a decodificar a assistência maléfica do espírito, entrando em depressão, entrando em tristeza. E de quando em quando, libertando-se da canga e procurando reagir, fazendo esse fenômeno da dicotomia unipolar, bipolar. Era a história. O doutrinador falou-lhe longamente que já se haviam passado mais de 80 anos. Estava na hora não de ele a abandonar, estava na hora de ele ser feliz. Ele já sofria há quase um século, ou um pouco mais, desde o momento infeliz da aldeia até o seu exílio para as terras longínquas da Angola, além de todo o convívio da cultura, da civilização europeia, da família. Ele vinha sofrendo há quase 100 anos, a que eu levava a mágoa, e dizia-lhe mais o doutrinador: ela morre, muito bem, e agora? Ela foi sua vítima. Terá necessidade de você renascer para ela continuar? E este é um círculo vicioso. A divindade interrompe. Ela está pagando, e pagando bem, porque está sofrendo. Ela não está consciente do débito. Se desencarnar nesse estado depressivo, você não a alcançará jamais. E como ficará o seu ódio? Porque todos temos uma meta no ódio: destruir o outro. E depois que o outro destrói, acabou, que vai destruído, acabou a meta. O que é que você vai fazer da sua vida? O que é que o vai emular a viver? Já imaginou em ser feliz? Liberte-se dela. Não é você quem a obsedia ou quem se vinga do seu atual genitor. Eles é que o escravizam. Você está preso a eles. Eles ainda não o libertaram. Liberte-se você. E falou-lhe da alegria da paz, de ele ter consciência tranquila, de ele poder experimentar o prazer de ser feliz. Há outros amores, há pessoas adiante esperando por nós. Falou-lhe de seres queridos que desejavam-lhe a convivência, mas não tinha oportunidade, porque a mente dele estava monoidealizada, estava somente numa pessoa. E depois de uns 30, 40 minutos de diálogo, de lágrimas, de reverberações, de sessão negativa, ele disse: vou experimentar. Eu vou tentar encontrar alguém. E nesse momento a mãezinha desencarnada aparece-lhe, e ele é tomado de surpresa, porque fazia tantos anos que a sua mente estava na vingança, que se não recordava mais da genitora devotada. E tomado agora de uma felicidade incomum, ele diz: muito bem, eu vou repousar, e Deus que se encarregue do restante. A mãezinha o leva para o mundo espiritual, e neste ano, quando retornei a Lisboa, na primeira fila estavam o pai, a mãe e a menina de 18 anos, perfeitamente feliz, jubilosa. Ao terminar, os pais disseram: mas seu Divaldo, que coisa encantadora. Nós começamos a orar depois daquela noite, e a minha filha começou a ter sonhos, e aí me contou um sonho. Era a sessão mediúnica privada que nós havíamos feito. Ela tinha sido levada pelos benfeitores em espírito, e participara delas como alguém que acompanha um espetáculo de teatro, sem entender. E agora ela dizia-me, com 18 anos, como eu gostaria de ser útil a alguém. Eu digo: seja-o a você mesma. Primeiro seja útil a você. Mas como? Estude, dignifique-se, cresça,
Auto-ilumine-se, para quando você tiver estrutura e valores, ser exemplo para outros, auxiliar a outros, beneficiar a um grande número de criaturas. Daí as obsessões podem manifestar-se como quadros de natureza depressiva. Ela estava sob tratamento psiquiátrico, estava tomando Prozac, que é uma das substâncias especializadas para a depressão. Começara com o lítio, que também é uma das substâncias que o psiquiatra seleciona para a recuperação dos neurônios cerebrais. Nós temos também hoje a homeopatia, com específicos para nos arrancar das sombras do transtorno depressivo. Mas necessitamos, concomitantemente, de realizar uma psicoterapia espiritual. Aí estão as medicinas alternativas, as terapias alternativas, as terapias de regressão de memória e outras tantas valiosas, desde que o paciente contribua com a sua cota de renovação moral. Não esqueçamos nunca da maneira como Jesus concluía a sua assistência aos infelizes. Agora vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça nada de pior. Isto é, se nós volvermos à vida que tínhamos, o problema vai se reestruturar e vai ressurgir mais tarde. São esses fenômenos neuróticos, depressivos periódicos, reincidentes, e que se tornam tão habituais que nós praticamente acostumamos-nos com eles. Esses que estão assinalados por datas festivas, a depressão do Natal, a depressão do Ano Novo, a depressão do Carnaval, a depressão da data do casamento, a depressão da data do nascimento, porque são conflitos que nós estabelecemos naquele período e ciclicamente ele retorna e nós fazemos o quadro depressivo repetitivo, caminhando para a cronicidade. As obsessões, assevera Allan Kardec, campeiam desordenadamente por causa da nossa conduta primeva, pretérita. Kardec chega a dizer no seu livro A Gênese que da mesma forma como periodicamente a sociedade foi invadida por hordas bárbaras, recordemo-nos dos hunos, os godos, os visigodos, os normandos, as tribos bárbaras que invadiram a Europa e que disseminaram os crimes, as tribos da civilização que invadiram as Américas e dizimaram os silvícolas, são hordas. Hoje, essas hordas invadem a sociedade e produzem as obsessões coletivas. Se nós olharmos na codificação, nós veremos as obsessas de Loudun, na França, de Auxerre, e cidades que ficaram famosas porque periodicamente as histéricas entravam em loucuras coletivas, em obsessões, também chamadas como possessões demoníacas. E logo depois recuperavam-se, quando essas entidades eram expulsas das áreas em que se situavam. Nós vemos essas obsessões hoje em nossa sociedade. Sempre me reporto a uma experiência que eu tive a ideia de fazer para aquilatar há 30 anos se o paulistano era realmente um indivíduo neurótico. Porque nós, os baianos, dizíamos que o povo de São Paulo, do Rio, era muito neurótico, porque nós éramos muito calmos, também não tínhamos o que fazer, caminhávamos devagar, tudo era uma beleza. O Rio era a cidade do prazer, São Paulo era a cidade da conquista, a cidade industrial, da neurose, dos transtornos conflitivos. E um dia eu tive a infeliz ou feliz ideia de fazer um teste, como já narrei, e nunca me canso de repetir, porque hoje eu não me atrevo a fazer. Eu parei na esquina de São João com a outra avenida de um grande movimento. E ali eu fiquei aguardando que a sinaleira abrisse, quando vinha verdadeiras multidões. E ainda me recordo que eu havia lido uma página de Jung, que Joana de Ângeles me havia pedido para ler, para ter ideia desse grande psicanalista. E ele
falava muito de determinados caracteres do comportamento psicológico através das atitudes fisiológicas. Eu fiquei bem de frente da outra sinaleira, e quando veio aquela multidão, eu disse, meu Deus, como é que eu deverei fazer? Eu quero uma atitude simpática. Então, eu botei a mão no bolso, porque mão é uma coisa horrível, porque tem hora que tem 10 mãos, não sabe o que fazer com tantas. Eu coloquei-as no bolso, e quando eu tomei essa postura, eu me lembrei que essa era uma postura antiga de malandro carioca. Ele ficava ali na esquina de Ouvidor, com a Avenida Rio Branco. Era o tipo do malandro carioca. Eu então tirei a mão e descia. Quando eu fiquei assim, era atitude militar, estavam no regime da exceção. Eu então digo, não dá. Aí botei as mãos para trás. Me lembrei que essa é uma atitude castradora, segundo Freud. Quem anda de mão para trás é uma atitude castradora. Eu então cruzei os braços na frente e me lembrei que, indo uma vez a Genebra, uma amiga minha psicóloga disse-me, Divaldo, eu vou lhe apresentar a uma das mais altas personalidades da psicanálise mundial. É um homem notável, ele olha para você e enquadra. Eu digo, ele nem precisa olhar muito para mim, porque eu já trago quadro em minha volta. E ela me falou tanto que eu fui ficando tenso. Digo, meu Deus, eu agradeci, eu não conhecia esse psicanalista. Qual é a vantagem que eu tenho dele me enquadrar? Por fim o homem chegou, e eu, claro, eu estava nessa postura, e o homem chegou e me disse assim, desarme-se. Eu digo, ah, meu Deus. Porque psicólogo, psicanalista, psiquiatra, naquela época, era mais ou menos assim, atrapalhadinho. Né? Agora não, claro. Desarme-se. Eu digo, ai, meu Deus, ele também está precisando de terapia. Eu disse para o homem, mas eu não estou armado, o senhor está armado. Eu disse, meu senhor, não uso nem fósforo. Desarme-se. Eu digo, ai meu Deus, o que é que eu vou... Mas como é que eu vou me desarmar? Desça os braços, o senhor está armado contra mim. Olha, estava mesmo. Então é a atitude nossa, nós nos fechamos e ficamos olhando, eu quero ver o que é que esse cara vai dizer. E lentamente a gente vai e se abre. Ora, naquele momento eu não podia ficar assim esperando o pessoal. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço com essas mãos? Tinham posse, eu segurei. Aí eu fiquei feliz. Eu digo, graças a Deus, eu achei o poste, segurei. E aí eu ri o meu mais lindo sorriso, há 30 anos, é claro. Abriu-se a sinaleira e veio aquela multidão. Eu digo, vai passar por cima de mim. E eu vou fazer o teste agora. Então eu desenhei o melhor sorriso e pesquei uma pessoa e olhei rindo. Mas eu dei tão pouca sorte, que era um rapaz. Ele me olhou e assustou-se. Era um rapaz forte, naquele tempo se fazia halterofilismo, hoje é musculação. E ele caminhava como chimpanzé de praia para mostrar a sua força. Então ele veio, quando ele viu, ele abaixou a vista, mas psicologicamente eu sabia que ele ia olhar para conferir. A gente sempre olha. E quando ele olhou, lá estava eu rindo, não podia mais. Ele veio, chegou de frente de mim, assim, cara a cara, e eu digo, vou tomar um soco. Mas eu continuei. E ele perguntou, qual é o caso? E eu respondi, não sei. Como não sabe? Eu disse, não sei qual é o caso. Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu digo, ainda é intelectual, meu Deus. Eu disse, eu nem estou rindo de, nem para. Mas não está rindo? Eu digo, não. E por que não? Eu disse, porque eu sou cego. Quando eu disse que ele era cego, ele olhou assim para meus olhos e eu firme. Cego. Naquela hora eu faria qualquer coisa para evitar o soco. Ele passou a mão e eu, cego. O senhor é cego? Sou. E o que está fazendo aqui? Esperando uma alma caridosa para atravessar a Avenida São João, por causa do movimento. Ele me olhou e aquele rapaz agressivo mudou. Mas ele disse uma coisa que me ofendeu profundamente. Ele disse assim, venha, meu velhinho. Há 30 anos ele devia ser cego. Hoje eu acho que o cego era ele, com toda razão. Pegou-me
E eu fui cego até o Citibank, que era o edifício da fonte. Cheguei lá e disse, Citibank. Ele disse, o senhor não quer que eu o leve ao apartamento? Eu digo, não, meu filho, muito obrigado. Mas eu levo, o senhor? Eu digo, não, eu aqui conheço como a palma da mão. Deus lhe pague. E ele fez que assim seja. E saiu. E eu digo, eu acho que ele é espírita. Porque se ele fosse testemunho de Jeová, ele diria aleluia. Se ele fosse católico, ele diria amém. Mas ele disse que assim seja, vai ver que ele é espírita. E eu vi desaparecer, voltei correndo para o meu posto. Pesquei 31 pessoas em 2 horas. 28 me agrediram. Sem eu dizer nada, eu só estava rindo. Uma senhora veio com cesta de supermercado, 10 da manhã, suando. Chegou assim para mim, bem junto, com raiva. Nunca me viu, não, desgraçado. Eu disse, não, é a primeira vez. Para ver, há 30 anos, o transtorno neurótico. Imagine hoje. Hoje, se a gente ficar, quando despertar, está em roupa íntima, porque nos despem. Nem perguntam. Já vão logo arrancando, despindo-nos, agredindo-nos. Então nós vemos aí um transtorno coletivo e transtornos obsessivos. Algumas pessoas, numa estatística muito alta, totalmente desorientadas, mesmo nos arraiais doutrinários das religiões, incluindo os arraiais espíritas. As pessoas desejando soluções insolváveis, apesar de o Espiritismo explicar as leis que regem a vida, a lei de causa, a lei de efeito. As nossas ilusões são tão aberrantes que nós queremos resoluções imediatas. Darei um exemplo muito próximo. Em uma palestra ontem, eu me referi ao desequilíbrio de pseudomédiums. Chico Xavier desencarnou, foi sepultado 2 dias após, no dia 2 de julho. Na noite do dia 4, já circulava na internet uma mensagem atribuída a Chico Xavier. Mas uma mensagem tão anti-Chico Xavier. Primeiro que Chico escrevia corretamente o idioma e o médium não. Escrevia pessimamente. As concordâncias todas erradas. Os verbos todos conjugados errados. E o conteúdo uma tragédia. Chico dizia que encontrou André Luiz, Emmanuel e o marinheiro. Eu não sabia que ele pertencia ao Ministério da Marinha. Que o levou numa barca. Que nem a barca de Caronte dos gregos tinha lugar para Chico Xavier. E que ele estava mais ou menos e tal. E outrem teve a coragem de colocar na internet para que se julgasse da autenticidade. Eu comentei isso ontem. E comentei informando que nós vamos ter um pouco de bom senso. Nem muito bom senso, um pouco. Deixar os mortos descansarem pelo menos 3 dias. Jesus voltou do 3º dia, Chico já no 2º já estava sem parar. Eu tenho medo de morrer e a pessoa me receber antes do último suspiro. Conheço um caso na minha terra natal. Um médico muito importante fez uma viagem para Salvador e chegou a notícia de um acidente terrível no qual ele havia morrido. Na sessão mediúnica que eu estava, a médium principal o recebeu. Nós choramos, comovemos-nos. E quando terminou a sessão, não era o médico que havia morrido, era um homônimo. Mas a médium já recebeu o médico vivo-morto. Então é uma precipitação, porque isso daria cartaz ao médium. É um desequilíbrio de comportamento, é uma desestruturação psicológica. E eu me referi ao fato, dizendo que Kardec, na Revista Espírita de 1865, na página 125, chama-nos a atenção para as comunicações firmadas por nomes pomposos que nós não deveremos aceitar. E continuei os comentários, convocando os médiuns à seriedade, à robustez, quando diante deste fenômeno de mortalidade, a ter
uma mediunidade dignificada com Jesus, o bom exemplo, a boa conduta, porque nós, os médiuns, também vamos morrer, felizmente. Ao terminar a reunião, uma senhora vem-me com um envelope e diz-me: Sr. Divaldo, isso aqui é uma carta de um amigo do senhor. Eu digo: olha, eu quero pedir desculpas que eu não respondo cartas, eu não posso. Eu recebo mais de 100 por dia e é impossível respondê-las todas. Então eu não respondo. Eu lerei hoje. Como a temporada aqui demora, em qualquer lugar a senhora me encontra, pergunta e dá a resposta na hora, que é muito mais cômodo, porque eu fico em Salvador menos de 120 dias por ano para administrar a nossa obra, para psicografar, para os trabalhos. Não posso ficar respondendo 150, 200 cartas diárias, é impossível. Então eu sempre peço desculpa, não engano, porque as pessoas, eu entreguei a carta, mas eu falei que não ia responder, porque não posso, mesmo que fique sem dormir. E Joana me diz o seguinte: nossos livros são cartas. Um livro com 60 mensagens, não é possível que não tenha uma resposta para um problema nosso. Porque para mim, eu abro qualquer hora e tem a resposta. Muito bem. Ela me falou: mas o senhor então vai ler no próximo encontro o que está aí dentro? Eu digo: não, senhora, eu não me comprometo. Mas o senhor vai ler? Eu digo: não vou não, senhora. Porque as pessoas gostam da mentira. E eu elegi-me para não conquistar amigos mentindo em nome do Espiritismo, nem em nome da mediunidade. Eu digo: olha, me desculpe, mas não vou ler. Então ela ficou um pouco indócil. O senhor vai ler, sim? Eu digo: não vou não, em absoluto. Que intuição maravilhosa. E fiquei curioso: que carta será esta que eu terei que ler de público? Quase que eu li lá mesmo. Mas, como eu prego equilíbrio, temos que manter amor e geração, não ficar ansioso, eu aguentei até chegar em casa. Quando cheguei em casa, eu abri a porta, eu abri a carta do meu amigo. Meus senhores, era uma mensagem do Chico. Sim, senhor. A número 2. Mas que coisa! E ela me ouviu falando. Havia recebido essa mensagem no dia 5, portanto, a véspera. O mínimo do bom tom evitaria a pessoa oferecer-se ridículo, e firmou. Então o que faria qualquer pessoa sensata? Não entregaria, aguardaria uma oportunidade. Disse-o aqui a senhora Rita Mendes. Eu comecei a psicografar em 1949, publiquei o primeiro livro em 1964. E quando eu tinha uma amada, naquele tempo usava baú de mensagens a lápis, eu disse: tudo isso vai ser livro? Joana Diante disse: não, tudo isso é exercício, você vai queimar. Eu disse: mas minha irmã, queimar tudo isso? Queimar. Mas queimar, tem coisas lindas, queime-as, que virão mais lindas ainda. Elas são exercícios. Se eu não tivesse encontrado a sabedoria da mentora e tivesse publicado aqueles textos ingênuos, textos de exercício, como a criança que faz as pequeninas primeiras cartas lindas para a mentalidade, mas não para a idade adulta. Grandes escritores, quando atingem a fama, saem recolhendo a primeira obra para queimar, porque constrangem-se da ingenuidade daquela primeira obra, que é o canto da sua juventude. Então, o pudor mediúnico leva-nos a não ter a preocupação da exibição, porque isso é o ego, não é serviço à causa, é o ego, é a exibição, é a pessoa querendo brilhar, ser médium. Se muitos soubessem do preço de qualquer fama, se muitos soubessem quanto é exigido a quem se destaca na multidão, que eu digo às pessoas mais altas. Eu tenho uma amiga que é tia de um dos meus filhos, que ela tem horror à velhice, está com 90 anos. Ela só ficou com 90 anos porque Deus é perverso. Porque se ele fosse bom, deixava-a com 30, e 90 por dentro e 30 por fora. Mas ela é muito interessante. Ela me acha um adolescente, eu com 75. Rita não quis dizer a data do ano que eu nasci. Muito obrigado. 1927. Mas ela diz assim: meu filho, vou lhe dar um conselho. Se você estiver no lugar e estiver morrendo, e tiver um lugar vazio, e quem estiver ao lado for um velho, não sente junto, pelo amor de Deus. Eu digo: e por que não? Porque se acontecer qualquer coisa assim, aqueles dois velhos sente junto de um jovem,
Porque dirão assim, aquelas duas pessoas, porque jovem é pessoa e velho é traste. Então, nós teremos que manter esse cuidado. Fiquei 15 anos exercitando, e até hoje. Porque a mediunidade, como qualquer faculdade, como qualquer aptidão, aprimoramos-la a momentos. Chico Xavier começou a psicografar o Correio do Além, quando via uns espíritos identificar-se no fim do seu medianato. Porque essa especificidade mediúnica é muito rara. O psiquismo do médium tem que ficar totalmente neutralizado para captar nomes e datas. A mediunidade literária é fácil, a pictórica é fácil, a psicofônica é fácil, porque faz o transe e libera. Mas essas cartas do além, como os poemas, são dificílimos, porque exige que o médium seja tão neutro que a onda passe na filtragem sem qualquer prejuízo de decodificação. Então, os médiuns deveremos ter esse pudor e não querermos destaques, honrarias, privilégios. Ai, mas ele é um grande médium. Eu conheço muito médium grande, grandes médiuns poucos. Se ele tem uma alta capacidade mediúnica, é um grande devedor, que recebeu agora um instrumento valioso para resgatar. Portanto, nesse campo das obsessões, os espíritos levianos usam-nos a ingenuidade, a prosápia, a presunção, a vaidade, para levar-nos ao ridículo, com o perigo de ridicularizarem a doutrina que está acima de nós. Então, este é o nosso primeiro enfoque. Vamos prosseguir. Até já. É proibido namorar, né? É proibido namorar. Em qualquer problemática, a função do amor é essencial. Especialistas em várias áreas da medicina, cancerologia, cardiologia, transtornos psicológicos e outros, afirmam que o amor produz saúde. E aqueles que amam têm mais resistência para quaisquer problemas infecciosos do que aqueles que guardam ressentimentos, daqueles que preservam ódios, dos que são vítimas da instabilidade do ciúme, da cólera e de outros equipamentos perturbadores da nossa conduta. Mais recentemente, um médico cardiologista americano, o Dr. Jim Ornish, publicou uma obra realmente relevante. Ele fala sobre o amor e a sobrevivência, com dados estatísticos. Ele fez uma análise profunda na Associação Médica Americana e nas bibliografias a respeito das cardiopatias e do amor-terapia. A surpresa do Dr. Ornish é muito grande por observar que as terapêuticas agressivas
são muito mais aceitas do que as terapêuticas libertadoras. A maioria das pessoas deseja ver-se livre do problema, ao invés de solucionar as causas que geram o problema. No seu livro sobre o amor e sobrevivência, ele demonstra o que outros especialistas na área da cancerologia já haviam conseguido perceber desde há algumas dezenas de anos. O Dr. Bernie Siegel, fazendo um estudo com altos físicos quânticos de Harvard, quais os doutores David Bohm e Stewart, esses constataram que toda vez quando nós amamos, o nosso cérebro produz neuropeptídeos semelhantes aos fótons. E como os fótons têm o poder de aglutinar moléculas, aqueles que amam têm o sistema imunológico reforçado, em detrimento daqueles que, cultivando os sentimentos negativos, que Joana de Ângeles chama subpersonalidades, produzem no cérebro neuropeptídeos, moléculas equivalentes a elétrons. E essas partículas matam o sistema imunológico, permitindo que as infecções, que as enfermidades se instalem e as pessoas adoeçam com mais facilidade. É, portanto, um dado científico comprovando a psicoterapia do Evangelho de Jesus. Chegando a essa conclusão, o Dr. Bernie Siegel constata que a criatura humana é um ser espiritual e que no seu cérebro há um ponto de conexão matéria-espírito. Ele criou uma palavra para evitar a terminologia religiosa, demonstrando que há uma neuroidentificação da mente com o corpo, do espírito com a matéria. Se nós recordarmos, por exemplo, da história recente da Segunda Grande Guerra, o grande psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que será um pioneiro da psicologia humanista e um dos pais remotos da psicologia transpessoal, quando esteve no campo de concentração, de extermínio, ele resolveu não odiar aos alemães. Ele acompanhou todas as atrocidades inimagináveis e dizia-se: eu não os posso odiar, porque eu não posso descer ao nível deles. Se eu odiar, eu serei igual a eles. Eles não têm motivos para odiar, tampouco eu os tenho para odiá-los. Ademais, eu terei que sobreviver para denunciá-los ao mundo, para denunciar o terror das câmaras de gás, para demonstrar na psiquiatria como é possível a criatura humana descer a níveis subhumanos de perversidade, que superam o selvagem e o animal primitivo, porque esses agem por instinto e o ser humano age com a contribuição da inteligência, tornando seus métodos mais bárbaros e impiedosos. E ele conta que essa atitude de amor não apenas equipou para trabalhar no humanismo da psicologia quando sobreviveu ao campo de concentração, como também salvou-lhe a vida várias vezes. Numa dessas oportunidades, ele narra que já no fim da guerra chegou notícia ao campo de extermínio que os alemães estavam transferindo sobreviventes mais aptos
para um campo menos penoso. E quando chegou o comboio, e feita a leitura dos sorteados, o seu número havia sido obsequiado para entrar no trem e sair daquele campo de horrores, onde estavam queimando vivos por dia e matando na câmara de gás mais de 1000 pessoas em cada 4 horas. Sem nenhum motivo aparente, só porque pertenciam a outra raça ou porque foram apontados pelos nazistas. No momento em que ele vai entrando no trem, com a certeza da liberdade, um braço vigoroso segurou e, puxando-o, disse-lhe: por favor, dê-me seu lugar no trem. Você é jovem ainda, é um homem de menos de 50 anos. Eu sou mais velho. Para mim não há a menor possibilidade de sobrevivência. Eu sou judeu polonês e espero encontrar alguém da minha família em Varsóvia. Dê-me seu lugar no trem. Você ainda tem vida, é forte, poderá lutar, ganhará confiança, eu não. Eles me elegerão como velho para a câmara de gás. E eu disse-lhe: mas eu preciso viver. A minha mulher que veio comigo, eu não sei onde está, se ela já morreu. Ele disse: mas você é tão jovem, dê-me o seu lugar no trem. Ele olhou para aquele homem e, apesar de ser judeu, lembrou-se de alguém que disse: e aquele que ganhar a vida, tê-la perdido. E aquele que a perder por amor do seu próximo, tê-la ganhado. Ele disse: pois não, eu lhe dou meu lugar no trem. O operário entrou, ele recuou, e quando o trem partiu, o operário deu-lhe um adeus banhado de júbilos. Ao cair da tarde, chegou ao campo a notícia de que aquele trem não foi para um lugar seguro, senão para Nuremberg, um campo muito pior. E todos morreram na câmara de gás, menos ele, que deu o seu lugar à solicitação. O poder do amor. Quando ele saiu do campo e apresentou a sua psicologia humanista, chegava um paciente que dizia: doutor, eu estou pensando em morrer. E por que não se matou? Nossa, o senhor quer saber por que eu não me matei? Sim, você disse que está querendo morrer. Eu ainda não me matei porque eu não posso fazer isso com minha mulher, ou com meu filho, ou com minha mãe. Ele então trabalhava o paciente neurótico nessa ponte de segurança. Criou uma psicologia ideal, estimulando os valores positivos do indivíduo, sem a preocupação de trabalhar os seus valores negativos, fazendo que os valores positivos se exaltassem, é óbvio,